Olá pessoal, que a paz do Senhor seja com todos. Alegria estar com vocês mais uma vez. E desta vez nós vamos relacionar aquelas celebrações que vimos na última aula com as nossas celebrações no Novo Testamento, as do Antigo Testamento com as do Novo Testamento. Tá? Então eu vou chamar essa de parte 1, porque nós vamos ter que fazer isso em duas etapas, tá bom? Bom, primeira coisa, essas celebrações elas se conectam em algum ponto. E vamos voltar a falar daquele assunto de Êxodo 12. Tá vendo? Guardareis a este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo, tá? Então é uma coisa que foi colocado por Deus para ser perpétuo. Aqui eu quero esclarecer que não se trata de voltar ao judaísmo, não é uma tentativa de judaizar, não é nada disso. Nós vamos fazer as nossas celebrações do modo atual, só que conectadas, relacionadas com aquelas celebrações que deveriam, em tese, estar sendo feito pela igreja, né, nesse relacionamento, porque aquelas apontam para essas, né? Nós vimos nos vídeos passados, essas relações aí. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje aqui na nossa conexão. Essas celebrações elas são explicadas em diversos pontos do Novo Testamento. Não vou me preocupar muito com elas agora, vou dar só uma palhinha para vocês, porque nós ainda vamos ver o outro vídeo 2 e vamos ver também a ceia, né, a celebração da ceia para vocês, para a gente encerrar lá nessa celebração das ceias, tá? Mas veja a Páscoa, né? 1 Pedro capítulo 1, verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então ele está falando aqui, comparando o sangue de Jesus, o sangue de Cristo que morreu na cruz, como o sangue do cordeiro que morreu lá na Páscoa, tá? Porque olha o verso 29, João 1, verso 29. No dia seguinte, João o Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o Cordeiro aí, tá? Olha o Cordeiro aí. Bom, eu disse para vocês que as nossas celebrações, elas apontam para o passado, apontam não, né? Elas vêm do passado, elas estão vivas no presente e apontam para o futuro, tá? Nesse sentido que eu já dei para vocês, que está embaixo aqui, né? Logo aqui, tá? No passado ela é memorial para a gente se lembrar. No presente é a comunhão, né? A nossa comunhão. E no futuro é a nossa esperança. Isso tudo se conecta de uma maneira muito inteligente, muito interessante, o que Deus colocou para nós, né? Ele nos desafia a fazer isso, né? A entender as suas coisas, tá? Por que nós precisamos interpretar isso, né? Interpretar o que aconteceu com o que vem, né? Ou com o que está acontecendo com o que vem pela frente. Veja esse texto de Lucas 8 aqui, verso 10. E ele disse: A vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, imagino que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e não vão entender nada, né? Porque é uma interpretação, é uma maneira que Deus colocou para que as pessoas certas pudessem ver, né? Pudessem entender. Bom, aí nós vemos a obra perfeita, né? A obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Isso nas celebrações mostra para nós, né? Olha a obra perfeita aqui, porque isso tem a ver com o que eu vou mostrar para vocês das celebrações de hoje, tá? Em 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras,
Verso 4: e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele morreu no primeiro dia, morreu na Páscoa, tá? No segundo dia ele foi sepultado, né? Ele já passou sepultado no segundo dia, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então foram 3 dias. Então aqui nós temos 3 festas, aqui temos 3 celebrações, cada uma aponta para uma situação dessas aí, dos 3 dias e das 3 tarefas que ele executou, né? E aí, de forma inteligente, nós podemos ver isso e interpretar isso, tá? Eu disse para vocês no outro vídeo, né, mas deixa eu detalhar mais agora. Em Êxodo capítulo 12, quando ele estabeleceu a Páscoa, que é a primeira das celebrações, né, ele diz que este mês, né, ele determinou que começasse os meses, né, que o ano se iniciasse naquele mês ali, naquela festividade ali. Isso era março, abril, é o mês de Abib, mais ou menos março, abril, né, porque não encaixa certinho com o calendário de Israel, porque o calendário de Israel é um calendário lunar e o nosso é solar, né, o nosso gregoriano, tá? Então eles não se encaixam muito bem, mas mais ou menos, né, próximo dá para encaixar. Então entre mês de março e abril ali, tá? Mais para o mês de abril do que de março, né? Então, este mesmo vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, ele está dizendo que ali começam os meses do ano. Isso no sentido das celebrações. Ele criou esse ano específico para as celebrações. Até hoje, em Israel tem 3 calendários por causa disso, né? Tem esse aí que é chamado de calendário religioso, né? De celebrações, e tem um outro calendário, que é o calendário de Adão, né? O calendário de Israel, e tem o calendário gregoriano, que é esse que nós utilizamos aqui, tá? Mas esse aqui, especificamente, ele tem a ver com as celebrações. Nós temos que interpretar isso, né? Olhar o que ele quer dizer, né? Veja, Êxodo, capítulo 23, versículo 14, que está aqui embaixo também, tá? Tá aqui do lado, né? 3 vezes no ano me celebrareis festas. 3 vezes no ano me celebrarei festas. São 7 festas, 7 celebrações, que eu mostrei para vocês lá atrás. Mas aí vem 3, depois mais 1, depois mais 3, né? Nessa ordem. Olha essa setinha, esse diagrama que eu coloquei aqui. O número 1 representa as 3 primeiras celebrações, porque elas são feitas juntos. É a Páscoa, vem o pães asmos e vem a primícia. São 3 seguidas, tá? Elas duram alguns dias, mas elas são seguidas. É naquela ordem que eu falei para vocês dos acontecimentos de Jesus, né? Páscoa, primícias. Não, Páscoa, pães asmos e primícias, nessa ordem, tá? A segunda celebração é de Pentecoste, tá? Que é separada, 50 dias depois, e a terceira celebração são as escatológicas. Eu vou deixar elas para o próximo vídeo, por isso que eu dividi isso em 2 para dar tempo de a gente fazer isso daqui, tá? Só lembrando a vocês também, vejam aí embaixo, né, Colossenses capítulo 2, versículo 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Que essas celebrações todas, essas que eu estou mostrando para vocês, estão incluídas nisso que ele está dizendo aí, porque o mês começa na lua nova. Todo mês em Israel começa na lua nova, então é dia de festa. O início do mês marca a primeira festa, depois tem uma semanal, que é do sábado. E eu vou tentar ir desmistificando isso para vocês devagar, tá? Então ele está se referindo, Paulo aos Colossenses, ele está se referindo a essas celebrações, tá? Ninguém vos julgue por causa dessas celebrações, porque isso tudo são sombras de coisas futuras. Então aquilo que se celebrava lá era sombra de coisas que ia acontecer, que ia se cumprir, né? Que ia terminar no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? Então nós temos aí no nosso diagrama o número 1,
que são as 3 celebrações que nós vamos começar vendo agora. O número 2, que é a do Pentecoste, que vem em seguida, que é a segunda reunião do ano, que era 3 vezes no ano. E o 3 é a terceira reunião, isso acontece 6 meses depois, lá por setembro ou outubro. Tá? Olhe para esse ano como um todo. Então o ano começa ali, no número 1, não lá no janeiro, começa no número 1. Engraçado que o nosso calendário, por algum motivo, ele prevê isso, né? Porque o mês de dezembro não é o mês 10, né? É o mês 12, né? Então vai dar o mês 12 lá por fevereiro, já no início de março, né? Então, mais ou menos isso. Mas esse ano aqui é um ano profético para nós, tá? Deus determinou que começasse o ano no mês de Abib e que toda essa obra acontecesse. Então, a primeira coisa que acontece é o quê? A morte do Cordeiro. Então, começa uma nova era, começa uma nova aliança no primeiro, né, no primeiro mês, aos 14 do mês, nem era no primeiro dia, tá? Aos 14 do primeiro mês é que começa a celebração. Por quê? Porque o Cordeiro morreu. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, já comparamos, já fizemos a primeira conexão, que vamos continuar agora, tá? E daqui começa a ganhar corpo a nossa interpretação e a nossa conexão, tá? O primeiro encontro, né, primeiro no início do mês é a Páscoa, tá? Encontro, festa, celebração, porque se eu deixasse só festa, alguém podia entender festa com um sentido muito brasileiro e ia perder, né? Porque é uma celebração festiva, na verdade, tá? É assim que temos que entender. No livro de Mateus, capítulo 26, olha aí, tá? Tô deixando tudo aqui para facilitar para vocês, porque eu sei que o assunto é meio complexo, né? Vocês têm que parar, rebobinar o vídeo, olhar, anotar e etc. Eu sei disso, tá? Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, festa dos pães asmos. Eu disse para vocês que nessa primeira celebração, nesse primeiro encontro, era Páscoa, pães asmos e primícias, tá? Ele está dizendo aí, o Mateus 26, né, dizendo que no primeiro dia da festa dos pães asmos chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? Para comer a Páscoa, ó, nós estamos falando de pães asmos e de Páscoa. Por quê? Os judeus sempre chamaram essa festa de pães asmos, porque durante 7 dias se tirava os fermentos das casas e fazia o pão e todo mundo comia pães asmos, né? O primeiro dia é a Páscoa, mas aí vem os dias seguintes que continuava a celebração e acabou ficando com o nome de pães asmos. Vocês vão achar isso várias vezes nos evangelhos, tá? Mas se referindo a Páscoa e pães asmos juntos, tá? Já primícias aí é pouca menção, vamos dizer assim, e vocês vão entender por que também, tá? No caso aqui, a conexão do velho com o novo, né? 1 Coríntios fala de, capítulo 5, verso 7, fala: alimpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento velho é o mundo de pecado, é o nosso velho eu, é o mundo que nós vivíamos, para que sejamos uma nova massa, né? Assim como estáis sem fermento, tá? O fermento aqui representa o pecado, tá? Então, sem fermento quer dizer puro, né? É sinônimo de pureza para o povo de Israel. Porque Cristo, nossa Páscoa, olha aí entra a palavra Páscoa, foi sacrificado por nós, porque ele foi sacrificado na Páscoa, né? Morreu o Cordeiro lá na Páscoa, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morre na Páscoa também. Então há uma interligação aqui, uma conexão. Então, uma das coisas que nós aprendemos no Novo Testamento, na ceia, é a celebração, tá? A celebração da ceia. E aprendemos que o Cordeiro morreu, derramou o seu sangue, né, na Páscoa para nos tirar do mundo de pecado, para nos limpar do fermento velho, do velho homem, né? Aprendemos isso. Bom, o que eu questionei com vocês desde o começo e vou continuar questionando agora é que tem coisa que a gente tem que observar, o motivo, né? Por exemplo, quando você vai adorar, quando você vai cantar, vou chamar de cantar aqui,
um hino para adorar a Deus. Então você escolhe um hino que tem a adoração na letra e canta o hino com o intuito de adorar a Deus, né? Mas aí o tempo vai passando, a gente vai se acostumando e daqui a pouco a gente não sabe o sentido que tem isso, né? Então você chega nas igrejas, hoje as pessoas falam, eu vou louvar um hino. Como? Eu vou louvar um hino. Não se louva um hino, tá? O automático e a falta de explicação e a falta de parar e entender tudo como nós estamos fazendo aqui, faz as pessoas falar que vai louvar um hino. Como é que vai louvar um hino? Você vai louvar a Deus com o hino. Não se louva um hino, né? Você louva a alguém ou a algo com este hino, através desse hino, para ilustrar também, tá? Da mesma forma, nós não celebramos a ceia, nós celebramos uma dessas celebrações que Deus deixou com a ceia, através da ceia, que é chamada no texto de Coríntios de ceia do Senhor. Então, aí a gente muda o nome, coloca o nome de Santa Ceia, né? A maioria das pessoas chama de Santa Ceia, e aí a ceia virou santa, e aí a gente não sabe o sentido dela, porque quem é que vai investigar? Se a própria ceia que é santa, que eu vou celebrar é a ceia, eu estou celebrando é a ceia, mas o que eu estou celebrando com essa ceia? Vocês estão entendendo agora? Eu tenho que celebrar a Páscoa. O que a Páscoa quer dizer? Que o Cordeiro morreu, que o Cordeiro nos purificou, que ele ressuscitou, que o Cordeiro derramou seu sangue por nós. Então, o que nós vamos celebrar? A sua morte até que venha, tá? Nós vamos celebrar a morte. Então, pegou a Páscoa de exemplo aí, né? Paulo pegou a Páscoa de exemplo aí, porque é a primeira celebração, mas são 7 as principais. E tem mais, né? Não são só essas 7, tá bom? Então, o que eu queria, que o meu objetivo com vocês aqui é aprender a celebrar, tá? Não a celebrar, não é voltar ao judaísmo. Veja, se eu fosse voltar lá ao judaísmo, o que nós tínhamos que fazer? Pegar um cordeiro de um ano, imolar ele, né? Colocar ali, né? Fazer a preparação do altar, e é uma coisa complicada, e oferecer esse cordeiro sobre o altar, e uma série de coisas ali. O que nós precisamos celebrar? Que celebrar que o Cordeiro, que o Messias, que o Cristo morreu por nós. Então, todas as vezes que nós celebramos ele lá, nós estamos anunciando a morte dele, né? Que o Cordeiro morreu, que o Cordeiro, estou celebrando a Páscoa nesse caso. Eu estou usando a Páscoa, eu vou usar o pão e o vinho, como Jesus fez naquela noite, na noite que foi traído, na noite da preparação, assim que virou para a Páscoa, como nós vimos lá no início, nos primeiros vídeos que eu fiz, tá? Assim que virou o dia, né? A viração do dia, que escureceu, eles celebraram a Páscoa, tá? E a Páscoa é a morte do Cordeiro. E nós anunciamos é a sua morte. Né? Eu nunca vi as pessoas pregar sobre isso na igreja. Por quê? Porque vai perdendo sentido. Então, meu intuito com vocês aqui é resgatar isso. Eu tenho que celebrar essas celebrações que ele colocou e disse que são perpétuas, mas da forma correta, trazendo para nós e conectando e fazendo uma correlação com as que ele preparou para nós lá atrás, uma conexão inteligente. Veja que na Páscoa era um cordeiro sem defeito, um macho de um ano, tinha aquelas regras do cordeiro ali. Não é tudo parecido com o nosso, né, com a nossa celebração? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, é um cordeiro sem defeito. Então temos que celebrar essa Páscoa. Mas ela tem que ser anunciada como a Páscoa. Eu não celebro a ceia, eu celebro a Páscoa. Eu celebro pães asmos, eu celebro primícias, do jeito que eu vou mostrando para vocês aqui, tá? Olha, João 1,36 diz assim: vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, olha o Cordeiro aí, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem defeito. É esse o Cordeiro que, vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro morria
para que o primogênito não morresse. É uma substituição, é uma morte substitutiva, vicária. Então ele morreu no nosso lugar, morreu no meu e no seu lugar, porque nós deveríamos morrer, né? E com a sua morte ele livrou a todo aquele que crê da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. Então, lá no Egito, ele tira o povo do Egito, simbolizando o resgate que ele está fazendo do povo do pecado, né? A palavra correta para isso é redenção. Sabe por quê? Redimir, redenção é a mesma coisa. É quando você pega o seu recurso e paga o resgate. Redenção é resgatar, é pagar o resgate. Como nós não tínhamos com que pagar, porque o nosso pecado era muito caro e nós não tínhamos como pagar. Se você viver uma vida santa, o resto da sua vida não vai pagar nenhum dos seus pecados, então você não tem como pagar. Aí o que Jesus fez, sem defeito, sem mancha, né? Puro, ele vem e se oferece para pagar o resgate, para nos resgatar da escravidão do pecado. Tá vendo que vai fazendo a correlação? Então, Jesus fala que o seu sangue, né, a morte de Jesus, diz para nós que o sangue dele sela uma nova aliança. E ele mesmo diz isso em Lucas 22. Tá? Então, é uma nova criatura, é uma nova aliança, é uma nova maneira. Não é aquela aliança lá veterotestamentária, não é aquela aliança, né, onde pegava o cordeiro e matava. Lá no meu povo, né, em Israel, de vez em quando tem alguém preso lá porque tenta subir com um cordeirinho lá na direção onde era o templo antigamente, para tentar imolar o cordeiro, né, porque ele não entendeu que o cordeiro já morreu, não precisa matar o cordeiro, precisa celebrar a sua morte e ressurreição, celebrar, comer o pão e tomar o vinho, é a celebração que ele espera de nós. Desde lá de Melquisedeque vem o pão e o vinho, como eu provei para vocês. Tá? A segunda delas é pães asmos. Então a primeira é a morte do cordeiro. A morte do cordeiro inaugura o ano. Lembra do ano que eu falei para vocês, o ano profético? Então, com a morte dele, ele começa a igreja, ele começa a resgatar um povo que nele crê. Todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor não perece, porque ele entra na igreja. Então, a representação da igreja, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha, essa linha vermelha é a trajetória da igreja. Então, na primeira festa, morre o cordeiro. No item número 1 ali, morre o cordeiro, fundação da igreja. Aí a igreja vai andar até o 2, que vai ser o Pentecoste. Eu chego nele agorinha, tá? Isso vai até o 3, tá? No 3 há o arrebatamento da igreja. Então, o período da igreja está compreendido nesse intervalo entre o 1 e o 3, como a gente vai ver nos próximos episódios, tá? E aí vai conectando até chegar lá aonde eu quero mostrar para vocês, tá? Voltando aqui, chegamos nos pães asmos. Pães asmos é a segunda festa, representa o corpo de Cristo, né? Isso é meu corpo, que é dado por vós, é aquele pedaço ali, tá? Sem pecado, tá? 1 Coríntios 5:8 fala: por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, ele diz que esse versículo aqui explica que os asmos é os asmos de purificação espiritual, de purificação moral, né? Os asmos da sinceridade e da verdade substitui o velho homem maldoso, né? Cheio de malícia, cheio de engano, a nova criatura, é o nascer de novo. Então, com a morte de Jesus no primeiro dia, no dia da Páscoa, em seguida ele a sua pureza, a sua condição, nos dá a condição de entrar na igreja como uma nova criatura, de ser uma nova criatura. Simboliza uma vida de santidade, simboliza pureza moral, simboliza vida transformadas, tá? Então,
Morre o cordeiro no primeiro dia, no segundo dia nós estamos celebrando que esse cordeiro não tinha pecado, que ele era moralmente perfeito, que era santo, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a partir dali, com a igreja formada, a igreja vai trabalhar nesse objetivo, para esse padrão aqui que ele estabeleceu para nós. Então, ele morre na Páscoa, na sexta-feira. O sábado, o descanso, né? O sábado não é um dia, sábado é Shabá, é o descanso, tá? Apesar que, né, usa o nome, porque é um dia de descanso também, usa o nome do dia, mas não é o nome do dia, é o nome do descanso, tá? Então, nós descansamos nele no segundo dia. No Pães Asmos é que nós encontramos descanso. Se nós formos a ele, nós encontraremos descanso para a nossa alma, tá? E para coroar isso, vem a terceira celebração, que é as primícias. As primícias, ela aponta, ela simboliza a ressurreição. Então, Jesus morreu no primeiro dia, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Então, sem a ressurreição, não tem salvação. Então, as primícias, lá no Velho Testamento, pegava-se um feixe das primeiras, do primeiro fruto do campo, tinha que ser exatamente naquela data, porque era o dia que tinha aqueles feixes para apresentar. Os feixes tinham que ser o primeiro, porque ele é o primogênito, porque ele é o que tem de melhor, né, para ser oferecido, para mostrar que tudo é dele, para mostrar, para reconhecer que ele é Senhor de todas as coisas, que tudo foi feito por ele, por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, as primícias apontam para a ressurreição, porque se nós cremos nele, do mesmo jeito que ele ressuscitou, ele vai nos ressuscitar também. Então, nós estamos celebrando isso. Então, gente, nós tínhamos que ter a ceia, né, da celebração das primícias, enquanto nós celebramos Jesus, que Jesus ressuscitou. Alguma vez você já viu alguém celebrar a ressurreição de Cristo? Eu já vi alguém falar que está celebrando a ceia, mas celebrar Jesus ressuscitado. O tema é a ressurreição, o tema da pregação é a ressurreição, o tema da palavra, né? Então aqui temos um tema para cada coisa. Lá no final eu dou alguns temas para vocês entenderem o que é isso aí. As primícias eram os primeiros frutos da colheita que tirava, tá? Era uma forma da gente separar os primeiros frutos e dizer tudo vem de Deus. Eu vou primeiro ser agradecido a Deus. Primeiro eu vou me apresentar a Deus, porque lá, né, nas celebrações que eu mostrei para vocês, ninguém podia aparecer vazio diante do Senhor. Não que Deus precisa ou tem interesse nos seus recursos, mas é para ver o que tem dentro do seu coração. Quando nós conseguimos reconhecer que tudo é dele, que tudo vem dele, aí nós temos condição de apresentar algo para ele. Então esse é o sentido das primícias, né? O sentido da contribuição, né? Do dízimo, da oferta, tá? Então, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, é o que diz 1 Coríntios 15, 20 aí. Ele é a primícia dos que dormem. Ele aponta para a ressurreição. Então, as três primeiras celebrações é a obra perfeita de Cristo. Ele morreu, ele purificou e ele ressuscitou. Então, aqui, entre a sua morte e a sua ressurreição, ele fez uma grande obra em nosso coração. A partir daí, a igreja, tá? A partir daí é o período da igreja, é a época da igreja. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí ele mandou chamar a todos que quiserem, a todos que aceitarem. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Então a ressurreição de Cristo, ela garante a nossa ressurreição futura. Tá? Nós acreditarmos nele, né? nós passamos a fazer parte desse povo especial. Também o Espírito Santo é chamado de primícias, né? Temos as primícias do Espírito, tá? Porque é o que é de melhor, é o que é de novo, né? Romanos 8, 23. Nós cristãos também, né? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
né? O que há de melhor também das criaturas, né, ao crente. Na nova aliança, então, as primícias representam Cristo como o primeiro da nova criação, tá? O Espírito Santo como a garantia, né? Como o penhor, né, da nossa salvação. E os cristãos como os primeiros frutos do plano de redenção, do plano de resgate, que eu falei para vocês, essa é a palavra correta, né, de redenção do Senhor. Então, Jesus é as primícias dos que dormem. Então, a festa das primícias aponta diretamente para ele, tá? Dá diretamente nele. Bom, veja os temas então, né? A expiação completa, né, pelo sangue de Cristo. Então, a expiação faz alusão a isso. A justificação pela fé, tudo isso aqui tem a ver com a obra redentora que está incluída nessas três festas, tanto na Páscoa, que é a morte do Cordeiro, quanto nos pães asmos, que é a pureza espiritual, quanto nas primícias, que é a ressurreição, tá? Então aí está os temas que eu posso utilizar. Bom, vou celebrar aí a Páscoa do Senhor. Então a expiação completa pelo sangue de Jesus seria um tema maravilhoso, né? Não, eu vou celebrar aqui as primícias do Senhor. Então, a justificação pela fé, qualquer um desses temas serve em qualquer um dos três, tá? Reconciliação com Deus, redenção e libertação do pecado, substituição, né? Ele em nosso lugar, nova aliança selada no seu sangue, né? O véu rasgado, acesso à presença de Deus, Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, uma nova vida em Cristo, a regeneração, nascer de novo, gerou novamente, e por aí vai. São muitos, né? Eu coloquei aqui só uns exemplos para vocês, uns exemplos poucos, tá? Mas esta é a conexão que a gente tem de uma coisa com a outra. Isso foi colocado lá por um motivo e aponta para nós aqui com o mesmo motivo, né? É só eu fazer a interpretação de qual é, o que Deus quer falar através disso. E se a gente olhar bem para o episódio da ceia, a gente vai ver isso mais para frente, né? A gente vê que tá tudo lá, tá tudo incluído lá. Eu só preciso celebrar, né? Celebrar o pão através do pão e do vinho, celebrar com alegria e me colocar na presença dele, né? Obedientemente, do jeito que ele quer, não do jeito que eu acho que seja. Eu tenho que interpretar o que Deus quer e não fazer o que eu quero, tá? Então, o nosso ano ficou assim. Lá no primeiro, são as três celebrações que é da obra perfeita, né? A morte, a ressurreição, até a ressurreição. No segundo, né, 50 dias depois, é a festa de Pentecostes, festa das semanas, tá? Acontece, é, Deus mandou eles contar lá no Velho Testamento, conta 49 dias, né? Que são 7 semanas. 7 semanas, semanas de dias, tá? Porque tem semana de anos também na Bíblia, né? 7 vezes 7, 49, dá 49 dias. Então, quando vocês contam 7 semanas e no dia seguinte, ou seja, no 50º, né, vocês vão celebrar agora a festa da igreja, é a festa do Pentecoste, tá? E esse período da igreja vai até quando? Até lá para o mês de setembro, no nosso ano profético. Então, observe esse ano profético aqui como todo o período da igreja. Imaginemos que tem 2000 anos agora, tá? Mais ou menos. Então, do 3 para frente ainda tem mais 1000 anos, que é o milênio, tá? O milênio do Senhor. Então, a setinha aí, ela procurou representar o ano inteiro, tá? Então, até o mês de setembro, né? Setembro, outubro, nós vamos ter o ano profético acontecendo todas as coisas. Acontece a inauguração da igreja e acontece o fim da era da igreja 2000 anos depois. E aí começa o milênio de descanso, que são mais 1000 anos aí até o juízo final, tá? Bom, o segundo encontro, então, vou voltar aqui, olha, o segundo encontro, que é o da festa lá de Pentecostes, tá? Ele fala da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, né, em Atos 2.
Então ela vem com alguns elementos que nos contam o que é isso aí, esse movimento, né? Um vento veemente, Atos 2, tá? Atos 2, 2. O símbolo é movimento, é vida, né? O sopro de Deus, né? Inclusive em hebraico, a palavra para vento e a palavra para espírito é a mesma palavra, tá? É ruach, ruach, tá? Vida, sopro, vida espiritual, o espírito da vida, tá? Da renovação interior. Então vem a igreja, renova a pessoa, aquele vento, aquele espírito dando, né? Trazendo comunhão, trazendo unidade, trazendo autoridade, trazendo o que precisa para a igreja. Tudo isso a igreja recebe depois da morte e ressurreição do Cordeiro, que inaugura essa igreja. Tá? E agora ele envia o outro Consolador, 50 dias depois, para que esse outro Consolador, então ele próprio é o Consolador da igreja, mas ele envia outro Consolador, que é o Espírito, né, que vai trazer esse movimento, vai trazer a presença de Deus para a igreja, que é a parte mais importante, né? É Shekinah de Deus agindo no meio do seu povo, é o Deus, é o poder de Deus, a presença de Deus, tá? No tabernáculo a gente chama de Mishkan. Mishkan quer dizer habitar, habitação, tá? Isso traz comunhão, comunhão com Deus, comunhão entre nós, né? Lembra que as celebrações, elas apontam no presente para a comunhão? Toda a comunhão está aqui, nessa celebração presente, na celebração da vida, na celebração do Espírito Santo, todos os temas ligados ao Espírito Santo ou à igreja, a unidade da igreja, as atividades da igreja está aqui nesse ponto, tá? Então, no passado aponta para a festa de Pentecostes que foi feita lá, né? 50 dias depois, o povo de Israel até hoje celebra a festa de Pentecostes como o dia que recebeu a lei no Monte Sinai, porque a primeira Páscoa foi lá no Egito, né? Aí mais ou menos 50 dias depois eles já estavam no Monte Sinai, do outro lado do Mar Vermelho, e recebeu a lei ali, né? Então recebeu a orientação, recebeu, né, a direção, vamos dizer assim. Então o Pentecostes tem uma significação muito grande, tem um simbolismo muito grande nisso também. E nós temos que celebrar o Espírito Santo, celebrar as atividades da igreja, a igreja como anunciadora, como, né, com a missão tríplice, com a sua missão tríplice. Essa igreja tem que adorar, é a missão principal. Perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Deus é o primeiro mandamento, é o mandamento sobre todos eles. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Olha, isso tem dois sentidos, né? A nossa missão para com o mundo é a nossa missão para conosco mesmo, né? Com a igreja mesmo. Então, a igreja consigo mesmo e a igreja para com o mundo e a igreja para com Deus. Essa é a missão da igreja, né? Essa missão tríplice aí. E a igreja está representada na nossa celebração no Pentecoste, tá? E temos que celebrar. Precisamos aprender a celebrar. Agora você vai vendo aí que está faltando, né? Tem uma lacuna aí. Por que não estamos celebrando isso? Estamos celebrando a ceia e não estamos celebrando as atividades que nós deveríamos, o motivo que nós deveríamos, que são perpétuos e que deveríamos estar fazendo, né? Muito bem, eu acho que eu termino essa por aqui, porque senão fica muito grande o vídeo. E na próxima a gente entra lá na parte final, tá? Né? Na parte final da celebração. E depois a gente vai falar da ceia, tá? Depois de conectar todas as festas às nossas celebrações, a gente fala da ceia, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, ore por nós e procure entender aí, pergunta para Deus e ver o que você consegue com isso, tá?